o dia em que Satanás chorou ao ver Jesus na cruz. Uma história surpreendente que revela o poder e a vitória de Cristo sobre as trevas. Naquele dia, o mundo inteiro tremeu, o céu escureceu e a terra ficou completamente silenciosa. No Gólgota, o Filho de Deus deu seu último suspiro. Naquele instante, o véu que separava os homens da presença de Deus se rasgou. A terra tremeu violentamente e os túmulos se abriram como se a eternidade tivesse tocado o tempo. Mas o mais surpreendente não aconteceu na terra, e sim no reino das trevas. Satanás, o grande adversário, o acusador de duas fés, sentado em seu trono de sombras no reino do mal, não celebrou a morte de Jesus na cruz. Nenhuma risada sinistra ecoou entre os demônios que o cercavam. Pelo contrário, um silêncio pesado desceu sobre o inferno e lágrimas amargas rolaram dos olhos do príncipe dos infernos. Ele compreendeu naquele momento que a morte de Cristo significou sua derrota final e a libertação da humanidade da condenação eterna. Satanás, o grande adversário, o acusador dos fiéis, sentiu um arrepio gelado percorrer sua espinha quando contemplou a figura de Jesus na cruz. Seus olhos, que costumavam brilhar com malícia e orgulho, agora refletiam uma mistura de temor e perplexidade. As correntes que aprisionavam as almas estavam prestes a ser quebradas pelo sacrifício daquele homem inocente. O choro de Satanás ecoou pelos corredores sombrios do inferno, um lamento profundo e desesperado pela derrota iminente. Ele sabia que aquele momento marcava o início do fim de seu reinado de terror sobre a humanidade. O silêncio que pairou sobre o reino das trevas naquele momento foi mais do que um simples vazio de sons. Foi como se o próprio inferno segurasse a respiração, atônito diante da magnitude do sacrifício de Jesus na cruz. As chamas que normalmente dançavam com fúria nos abismos do Tártaro diminuíram sua intensidade, como se temessem ofuscar a luz da redenção que emanava daquela cruz. Os demônios, acostumados aos gritos de dor e desespero, agora estavam mudos, incapazes de articular qualquer zombaria ou insulto. Satanás, o príncipe das trevas, sentiu um aperto no peito ao perceber que sua estratégia maligna havia sido revertida pelo amor insondável de Deus manifestado em Cristo. Satanás, o arqui-inimigo de Deus e da humanidade, viu-se diante de um dilema inédito. Ao contemplar Jesus na cruz, ele percebeu que sua estratégia maligna havia sido revertida. O príncipe das trevas, acostumado a semear o caos e a destruição, sentiu-se impotente diante da magnitude do sacrifício de Cristo. Cada gota de sangue derramada era como um golpe em seu orgulho e poder. Ele assistiu, atônito, enquanto Jesus desceu ao Hades para proclamar sua vitória sobre a morte e libertar as almas cativas. As correntes que antes prendiam os condenados começaram a se desfazer diante da presença do Salvador. O choro de Satanás ecoou pelos abismos do inferno, não mais como um rugido de triunfo, mas como um lamento de derrota iminente. Ele compreendeu naquele momento que a cruz não apenas selava o destino da humanidade, mas também marcava o fim de seu reinado tirânico sobre as almas perdidas. Após a crucificação de Jesus e o choro de Satanás, algo extraordinário aconteceu. No terceiro dia, a terra tremeu novamente, mas dessa vez não foi um tremor de medo e desespero. Foi um tremor de poder e glória, pois Jesus ressuscitou dos mortos. A morte não pôde detê-lo, o túmulo não pôde retê-lo. Com sua ressurreição, Jesus abriu o caminho para a eternidade, demonstrando que ele é o Senhor sobre a vida e a morte. O brado de vitória ecoou nos céus e ressoou até os confins da terra. A ressurreição de Jesus é a prova definitiva de seu poder sobre as trevas e sua promessa de vida eterna para todos aqueles que creem nele. Após a ressurreição de Jesus, um novo capítulo se abriu na história da humanidade. A morte, que antes era vista como o fim inevitável de toda a vida, perdeu seu poder sobre aqueles que creem em Cristo. A luz da esperança brilhou intensamente, dissipando as trevas do desespero e da incerteza. Agora, aqueles que confiam em Jesus não precisam mais temer a morte, pois ele venceu a morte e concedeu vida eterna a todos os que o seguem. O inferno treme diante do nome de Jesus, pois ele é o único caminho para a salvação e a vida eterna. Que essa verdade transformadora encha nossos corações de gratidão e fé. Após a ressurreição de Jesus, uma nova era foi inaugurada para aqueles que creem nele. O poder da morte foi definitivamente quebrado e o inferno não tem mais domínio sobre as almas redimidas pelo sangue do Cordeiro. A vitória de Cristo na cruz abriu as portas da eternidade para todos os que depositam sua fé nele. O príncipe das trevas viu seu império de pecado e morte desmoronar diante da majestade do Salvador ressuscitado. Agora, aqueles que confiam em Jesus não apenas recebem vida eterna, mas também a promessa da presença constante do Espírito Santo em seus corações. O inferno treme diante dos seguidores de Cristo, pois eles são selados com a garantia da salvação e herdeiros do reino dos céus.
Que essa esperança inabalável nos fortaleça em meio às adversidades e nos inspire a compartilhar o amor de Deus com o mundo. Satanás, o príncipe das trevas, viu-se diante de uma realidade insondável quando Jesus ressuscitou dos mortos. O que era para ser sua maior vitória se transformou em sua derrota mais humilhante. Enquanto os anjos celebravam a vitória do Filho de Deus sobre a morte, no reino das trevas reinava o desespero e a confusão. As correntes que aprisionavam as almas foram despedaçadas, os portões do inferno foram abalados e Satanás soube que seu reinado de terror havia chegado ao fim. O choro que ecoou pelos abismos do Hades não era mais de lamento, mas de desespero. A ressurreição de Jesus não apenas garantiu a vida eterna para aqueles que nele creem, mas também selou o destino eterno do adversário da humanidade. O príncipe das trevas foi derrotado pela luz da ressurreição, e seu império de trevas foi reduzido a cinzas diante da glória do Salvador ressuscitado. Após a ressurreição de Jesus, uma luz brilhou nos abismos do inferno, iluminando as almas perdidas que jaziam na escuridão. O choro de Satanás ecoou mais uma vez, mas desta vez não era de desespero, era de reconhecimento da derrota iminente. Ele viu os portões do Hades tremerem diante da majestade do Salvador ressuscitado e soube que seu reinado de terror havia chegado ao fim. As correntes que antes aprisionavam as almas foram despedaçadas pela vitória de Cristo sobre a morte. O príncipe das trevas foi confrontado com a verdade inabalável de que a cruz não apenas selou o destino da humanidade, mas também marcou o fim de sua tirania sobre as almas redimidas. A ressurreição de Jesus não apenas trouxe esperança e vida eterna para aqueles que creem nele, mas também demonstrou que o amor e a misericórdia divina são mais poderosos do que qualquer força das trevas. Que essa verdade transformadora nos inspire a viver com coragem e fé, sabendo que a luz sempre prevalecerá sobre as trevas. Após a ressurreição de Jesus, uma nova aurora iluminou o horizonte da humanidade. O brilho da esperança, antes ofuscado pela sombra da morte, agora resplandecia com intensidade inigualável. A vitória de Cristo sobre a sepultura ecoou além dos limites do tempo e do espaço, alcançando os recônditos mais sombrios dos corações aflitos. Satanás, o príncipe das trevas, viu-se diante de uma realidade inexorável. O amor redentor de Deus triunfara sobre suas artimanhas malignas. O choro que ecoou nos abismos do inferno não era mais de desespero, mas de rendição diante da majestade do Salvador ressuscitado. As correntes que antes aprisionavam as almas foram desfeitas pelo poder libertador da cruz. O príncipe das trevas compreendeu que sua derrota era irremediável e que a luz eterna de Cristo dissiparia para sempre as trevas do pecado e da morte. Que essa verdade transformadora nos inspire a viver em constante gratidão pela vitória conquistada na cruz e a compartilhar o amor redentor de Cristo com um mundo sedento de esperança e salvação. Creia em Jesus e receba o presente da vida eterna. Deixe nos comentários como essa história impactou sua fé, que a mensagem do sacrifício e vitória de Jesus na cruz ecoe em nossos corações para sempre. Se inscreva no canal, deixe o seu like e até o próximo vídeo.